Fala pessoal, vamos começar a aula sobre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. O que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum, ou MDC, de dois ou mais números naturais diferentes de zero, é o maior número que é divisor de todos esses números. Por exemplo, o maior divisor comum entre 420 e 360 é o 60. Por quê? Porque note que nós temos vários divisores em comum, certo? Olha só. Nós temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, né? O 10, o 12, o 20 e assim vai. O maior deles é o 60, certo? Note que aqui, ó, depois você não tem mais nenhum que seja divisor, né, de ambos, do 420 e do 360. Então nós dizemos que o maior divisor comum, né, o máximo divisor comum é o 60. Tá bom? Por quê? Porque o 60 ele é o maior divisor entre 420 e 360. Ó, nenhum depois dele, tá, é divisor dos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a noção de MDC, máximo divisor comum. Bom, como nós podemos encontrar o MDC, o máximo divisor comum? Utilizando aquela fatoração em números primos que nós aprendemos na outra aula. Por exemplo, nós podemos encontrar decompondo, né, em fatores primos. Por exemplo, o 360, nós vamos decompor em fatores primos, né? Ele divide por 2, dá 180, divide por 2, dá 90, divide por 2, dá 45, divide por 3, né, até chegar aqui, né, na decomposição total desse número. E o 420 a gente faz o mesmo processo. Ele divide por 2, dá 210, divide por 2, né, dá 105, divide por 3. E aí a gente finaliza ele aqui, tá bom? Então, quais são os números comuns em todos eles? Por exemplo, o 2 está aqui e está aqui. Então, ele vai fazer parte aqui do nosso cálculo. O 2, ele está aqui e está aqui. Então, ele vai fazer parte aqui, né, da nossa conta. O 2, ele está aqui, mas ele já não está aqui nessa aqui, então ele não vai entrar, tá? Ele tem que estar nos dois. O 3 ele está aqui e ele está aqui, certo? Esse outro 3, ele está aqui, mas não está aqui, então somente um 3 vem para cá, tá? E o 5 está aqui e está aqui, então nós trazemos ele para cá. E aí nós efetuamos essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar o 60, que é o que a gente encontrou ali, né, como o máximo divisor comum entre os números 360 e 420. Então note que nós pegamos apenas os números que estão, né, em ambos os casos, ou seja, eles são divisores de ambos os casos. Olha, o 2 está aqui e está aqui, esse outro 2 está aqui e está aqui. Esse outro 2 ele está aqui, mas ele não está aqui, então a gente não utiliza ele. Esse 3 ele está aqui e está aqui, então a gente utiliza ele. Esse outro 3 a gente não utiliza porque ele não está aqui. O 5 está aqui, né? E o 7 não. Enfim, aí a gente faz essa multiplicação e encontra o máximo divisor comum. Então é assim que nós calculamos, né, que nós encontramos o MDC entre dois números naturais. Olha lá, a conta que nós fizemos, 360 e 420, né? Nós podemos decompor esses dois números ao mesmo tempo, tá? O processo é o mesmo, tá? Ó, 360 e 420 dá por 2, né? E dá esses resultados aqui, dá por 2, e aqui a gente divide de novo e vai fazendo até finalizar aqui, né, a decomposição, tá? Quais são os números que a gente vai utilizar? Olha só, o 2, né? Aqui, ó, note que o 105 não deu para dividir por 2, então a gente não vai utilizar ele.
né? Aqui, ambos os números foram divisíveis por 3, né? Então a gente utiliza ele. Aqui, olha só, o 35 ele não foi divisível por 3, então somente o 15, então nós não vamos utilizar ele. O 5, né? Nós vamos utilizar porque ele dividiu os dois aqui. Então, nós achamos aqui o mesmo resultado, né? Dividindo um de cada vez, decompondo um número de cada vez ou decompondo os dois números de uma única vez. Tá? Aqui você tem que ter um pouco mais de atenção, né? Para você não confundir aqui os números. E aí você faz verifica realmente se o 60 ele divide, né? O 360 e o 420, se tá ok. Agora, outro conceito importante é o mínimo múltiplo comum, né? O que é o mínimo múltiplo comum? Ele é o número que vai ser múltiplo, né, de outros números que a gente está tentando encontrar. Por exemplo, o número múltiplo o mínimo múltiplo comum entre 20 e 25. Tá? Note que 20 e 25 nós temos vários múltiplos comuns. Por exemplo, vamos colocar aqui 20, se você multiplicar por 10, ele vai dar 200. O 250, se você multiplicar por 10, ele vai dar 250. Né? Então, note que se a gente vai multiplicando esses números, né? Por exemplo, o 500. O 500 ele é múltiplo de 25, certo? E ele é múltiplo de 20. Só que ele não é o menor múltiplo, né? E como é que a gente vai encontrar o menor múltiplo, que a gente diz que é o mínimo múltiplo comum entre esses números? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exemplo. A gente vai decompor os números em fatores primos e aí a gente vai multiplicar os fatores encontrados simultaneamente, tá? Diferente do MDC, aqui a gente vai utilizar todos os números. Por exemplo, como é que a gente encontra o mínimo múltiplo comum entre 20 e 25? A gente faz a mesma decomposição aqui. Vamos lá, a gente decompõe o 20 e o 25, certo? Ele dá por 2, aqui vai dividir por 2 novamente, vai dividir por 5, vai dividir por 5. Então a gente fatorou, né? A gente decompôs esse número aqui em números primos. Então note que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 dá 100. Então 100 é o menor múltiplo comum entre 20 e 25, certo? Ele é o menor. Por exemplo, se a gente continuasse, por exemplo, multiplicando aqui, se a gente multiplica aqui por 2, por exemplo, nós temos o 200. O 200 ele é um múltiplo tanto do 20 quanto do 25, certo? Mas ele não é o menor. O menor é o 100. Tá? Note que não existe um múltiplo, se a gente multiplicar o 20 por 5 dá 100, se a gente multiplicar o 25 por 4 dá 100. Não existe outro número que seja múltiplo de ambos ao mesmo tempo, tá? Não abaixo de 100. 100 é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Tá? E o procedimento é o mesmo que a gente já aprendeu, né? A gente decompõe esses dois números, tá? Simultaneamente, e a gente multiplica todos esses daqui. Diferente do MDC, né? Aqui a gente utiliza todos, tá? Olha lá, a gente pode encontrar o MMC entre três números. Por exemplo, 10, 15 e 45. Como é que a gente faz? A gente divide o 10, o 15 e o 45 por 2, né? Que é o primeiro número primo. Dá para dividir algum desses por 2? Dá. O 10. Então, a gente divide o 10 por 2, dá 5. Né? Aqui a gente não consegue dividir nem o 15 nem o 45. Então, a gente vai dividir por 3. Né? Vai dar 5 e vai dar 15. A gente divide novamente o 15 por 3. Né? O 5 aqui não vai dividir. Então, nós temos aqui a última, né? A última divisão que a gente divide por 5 e dá 1. Certo? Então, a gente conseguiu, né, fazer essa decomposição dos três números simultaneamente. Então, 10
o mínimo múltiplo comum entre esses três números vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que vai dar 90. Tá? Então, é dessa maneira que a gente calcula o MMC. E é isso. Espero você na nossa próxima aula.